O TJD optou por punir Andrés Nicolás D'Alessandro. Fica nesse vídeo que eu vou te trazer detalhes do que foi o julgamento e de qual é essa punição que o diretor esportivo do Internacional vai sofrer por alguns dias. Deixa o teu like aqui no vídeo e não esquece de se inscrever no canal da Rádio Inferno, a primeira rádio identificada do sul do país, e ativa o sininho das notificações, porque ativando o sininho das notificações, tu recebe uma notificação quando a gente está ao vivo. E a gente está ao vivo de segunda a sexta, às 16 e às 21 horas, além de estar presente em todos os jogos do Esporte Clube Internacional na temporada. Então a gente vai trazer todas as emoções das partidas do Inter com narração, comentários, reportagem, zona mista, coletiva, tudo isso pra vocês, às vezes até tem imagem de drone, tudo isso pra vocês aqui no canal da Rádio Inferno. Mas bora então falar sobre o que foi essa decisão do TJD. O D'Alessandro, ele foi processado, e não só ele, José Olavo Bisol, do lado do Internacional também, processado segundo o artigo 243F do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, por ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Ou seja, ele foi denunciado por ter falado sobre o Daniel Nobre Bins na partida contra o São Luís de Juí. Ele acaba dando uma entrevista coletiva para falar sobre os erros que aconteceram no Clássico Grenal, pelo menos que o Inter entende que aconteceram no Clássico Grenal, e ele cita o Daniel Nobre Bins. Por quê? Porque ele já teve problemas com o Daniel Nobre Bins em outros momentos. Ele já foi expulso pelo Daniel Nobre Bins lá atrás, lá em 2019. Então ele já teve, embates com esse árbitro que estava no VAR, que a gente sabe que é gremista, ele tem relações aí nas suas redes sociais com o Grêmio. Isso não é novidade para ninguém. Então o D'Alessandro basicamente pediu para que ele não estivesse mais presente em jogos do Inter, o que a federação atendeu. Mas ele acabou sendo então processado por isso. O José Olavo Bisol teve falas um pouquinho mais tênues, digamos assim, foram falas em que ele sempre propôs o debate, que pra mim, de certa forma, é positivo, eu acredito que seja positivo, de profissionalizar mesmo a arbitragem, né? Ele vê mais como um lado de erros. Do lado do Grêmio, também foram aí processados o presidente Alberto Guerra e os dirigentes Alexandre Rossato e também o Guto Peixoto. E aí eu já aviso pra vocês, José Olavo Bisol, Guto Peixoto e Alexandre Rossato foram apenas advertidos, não chegaram a pegar uma punição, foram apenas advertidos por suas falas. O presidente do Grêmio pegou 60 dias de suspensão, tá? 60 dias, ou seja, 2 meses de suspensão. Ele pode voltar aí aos seus afazeres apenas em maio. Mas a gente tem que falar do D'Alessandro, é claro, porque é o D'Alessandro que está ali no nosso dia a dia, é o D'Alessandro que está dentro do vestiário antes dos jogos, é o D'Alessandro que dá discurso motivador antes dos jogos, e é isso que a gente vai perder por 15 dias. Essa é a informação. O TJD acabou punindo o D'Alessandro com uma suspensão de 15 dias. O que significa uma suspensão por 15 dias? Eu vou trazer exatamente como está no artigo 172 do CBJD, que é o seguinte: a suspensão por prazo priva o punido de participar de quaisquer competições promovidas pelas entidades de administração na respectiva modalidade desportiva, de ter acesso a recintos reservados de praças de desportos durante a realização das partidas, provas ou equivalentes, de praticar atos oficiais referentes à respectiva modalidade desportiva e de exercer qualquer cargo ou função em poderes de entidades de administração do desporto da modalidade e na justiça desportiva. Ou seja, tá, gente? O D'Alessandro, ele não pode estar nos estádios junto com o Internacional, tudo isso durante 15 dias. Ele não pode participar das competições, então, mais uma vez, não pode estar ali presente, oficialmente em dias de jogo. Então, ele pode estar como torcedor, mas ele não pode estar como dirigente. E isso independe da competição, não é só no Gauchão, tá? No Brasileirão, na Libertadores, conta para todas as competições de futebol, então ele não pode estar presente nessas situações, e também está proibido aí de praticar atos oficiais referentes à respectiva modalidade, ou seja, nada oficial, nada que ele exerce no dia a dia dele, ele vai estar podendo fazer com o Inter, tá? É basicamente isso, a gente perde o D'Alessandro por 15 dias dentro das suas funções. O que isso é muito ruim pro Colorado? Pô,
Principalmente no vestiário, né, gente? A gente sabe como é importante ter o D'Alessandro. Ele foi capitão por muitos anos, ele é ídolo, ele é torcedor do Internacional. É o argentino, né, que sabe o que é ser Inter e que está devolvendo o Inter para o lugar de onde nunca devia ter saído, começando pelo Campeonato Gaúcho. E ele faz muito bem esse trabalho dentro do vestiário. Isso é elogiado pelos outros dirigentes, elogiado pelo técnico Roger, elogiado pelos jogadores. Os jogadores citam muito o D'Alessandro, né, como sendo esse cara motivacional ali dentro. E a gente não vai ter ele num período muito importante. Estreia de Brasileirão, estreia de Libertadores. Os 15 dias, a pedido do TJD, começam imediatamente, ou seja, hoje, né? O julgamento foi ontem, hoje começa os 15 dias. Começando hoje, ele fica de fora da partida contra o Flamengo no Maracanã no próximo dia 29, no próximo sábado. Ele fica de fora contra o Bahia, que pra mim é o jogo mais prejudicial de ele ficar fora, porque é um jogador que foi campeão da Libertadores com o Inter, então ter ele na estreia da Libertadores seria muito importante. É um cara que tem essa relação com a Libertadores, foi o rei da América lá em 2010, e não vai poder exercer a sua função naquele dia. Então no dia 3 contra o Bahia a gente também não terá o D'Alessandro. O que a gente ainda não sabe, contra o Cruzeiro no Beira-Rio, no final de semana, no primeiro final de semana de abril, tá? Por quê? Porque a gente não tem a data específica desse jogo. Ele é no final de semana, mas a gente não sabe se no dia 5, sábado, 6, domingo, ou quem sabe ainda no dia 7, na segunda-feira. Então, tem essas 3 datas para o jogo acontecer. Caso seja na segunda e no domingo, a tendência é o D'Alessandro estar presente. A gente contando, claro, aí, né, 15 dias a partir de hoje. Mas, se for no sábado, a tendência é ele não estar também. Então, achei prejudicial pro Internacional. O Internacional não concorda, e eu também não, o Internacional não concorda com a decisão do TJD e já entrou com o recurso. Tá? Ontem de noite, logo que saiu a decisão, eu conversei com uma pessoa do jurídico do Inter e essa pessoa me disse, vamos entrar com recurso. O Internacional vai atrás de revogar ou de pelo menos diminuir os dias de punição do D'Alessandro. Essa é a informação que a gente tem para vocês hoje. É uma informação muito ruim para o Inter. Eu acredito que sim, o Inter pode segurar as pontas sem o D'Alessandro durante 15 dias? Pode. Mas a gente sabe o quanto a gente gostaria de ter ele lá, o quanto o grupo gostaria que ele estivesse lá e o quanto ele vai estar se mordendo para estar lá. Então, a gente quer o mais breve possível o discurso de vamos pisar na cabeça deles de volta no vestiário, tá? Assim que a gente tiver mais informações sobre esse caso o Inter consiga esse recurso, a gente traz aqui pra vocês. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal da Rádio Inferno e ativar o sininho das notificações pra não perder nada do Colorado. Um beijo, gurizada, até o próximo vídeo.